Sabe-se que no instante t igual a 1 segundo, a partícula passa pelo ponto B. O ponto B está desenhado aqui. E pede-se desenhar na figura os vetores que representam a velocidade vetorial e a aceleração vetorial no instante t igual a 1. Então, o que ele está pedindo? Ele está falando o seguinte, ó, no instante t igual a 1, o objeto está aqui no ponto B, tá? Né? Até sublinhei de amarelo. E aí eu preciso saber qual é a velocidade dele nesse instante t igual a 1 segundo. E eu saberei disso a partir da equação que ele falou que serve para comandar a velocidade. Então, o que nós saberemos? A velocidade é aquela quando o tempo, t, é igual a 1. Ou então, eu substituo o tempo por 1. 3 vezes 1 é 3. Retire o 5, significa que a velocidade dele é menos 2 metros por segundo. O que significa isso? Ele está considerando que positivo, olha só, o exercício falou que está considerando que positivo é esse sentido aqui, o sentido horário. Se a nossa velocidade deu negativa, significa que ele está no sentido anti-horário, ou seja, que ele está indo para trás, na referência que a gente está colocando, tá? Então, essa foi a velocidade, menos 2 metros por segundo. E ele quer saber a aceleração também, tá? Olha só, essa equação aqui, que vocês viram, que o exercício deu, v igual a menos 5 mais 3t, ela é uma especificação dessa outra aqui. Tá? Então, ela é um caso especial dessa daqui, que eu vou colocar um pouco mais abaixo, peraí. Ela é uma especificação dessa daqui, que é a função horária das velocidades. Tá? Então, se na função horária das velocidades a gente tem velocidade final igual a velocidade inicial, mais aceleração vezes o tempo, significa o quê? Aqui na frente a velocidade final, né, que a gente não tem um valor fixo para ela. Pode ser qualquer valor dependendo do tempo. Temos aqui a velocidade inicial, que olha só, aparece aqui em cima. Ela é um valor fixo. Essa sim é um valor fixo. A velocidade inicial, ela é a mesma durante todo o momento, tá? Porque ela é o início. Ela não vai mudar depois de iniciar. Então, a velocidade inicial da partícula é menos 5 metros por segundo. E a gente consegue perceber que tem um número aqui que multiplica o tempo. Na nossa equação é o A. Aqui, na que o exercício deu, é o 3. Significa o quê? Significa que o A vai valer 3. Porque comparando com a função horária das velocidades, a gente vê que o 3 está no lugar do A. Então, o A vale 3 metros por segundo ao quadrado. E aí ele pediu para a gente desenhar os vetores que representam essas coisas, essa velocidade e essa aceleração. Repara que a aceleração é positiva, né? Tá? Então, eu vou desenhar aqui a velocidade. A velocidade eu vou desenhar de vermelho. E ela será isso daqui, ó. Ela é um vetor
que está indo para trás na trajetória. Essa é a velocidade. Nesse instante, o exercício, a gente calculou que o seu valor é igual a menos 2 metros por segundo. Tá bom? Já a aceleração eu vou fazer em azul. E a aceleração, ela é positiva. E ela aparece aqui, ó, para trás. A aceleração igual a 3 metros por segundo ao quadrado. Mas existe ainda uma outra aceleração, né? Que se esse objeto está fazendo curva, existe uma outra aceleração, que é a aceleração que está obrigando ele a fazer a curva, que está puxando ele para o centro, e por isso que ele faz a curva, que é essa daqui, ó, que é a aceleração centrípeta, e ela é, de certa forma, mais fácil, porque ela sempre aponta para o centro da trajetória, tá? Sempre aponta para o centro. Reparem que falta a gente saber o valor dessa aceleração centrípeta, não é mesmo? Essa aceleração centrípeta, como que a gente calcula? Deixa eu diminuir um pouquinho aqui algumas coisas. A aceleração centrípeta a gente calcula por esta relação aqui. A aceleração centrípeta é igual a velocidade ao quadrado dividido pelo raio da curva. Então, a aceleração centrípeta é a velocidade ao quadrado dividido pelo raio da curva. A velocidade a gente calculou como sendo menos 2. Então, vou ter aqui menos 2 elevado ao quadrado, dividido pelo raio da curva, que o exercício fala na primeira frase dele, que vale 1. Menos 2 ao quadrado dá 4 positivo. Então, 4 metros dividido por 1, né? Não muda nada. 4 metros por segundo ao quadrado. Então, esse é o valor da aceleração centrípeta, que está aqui para baixo. 4 metros por segundo ao quadrado. Tudo bem? Reparem que a aceleração centrípeta, em conjunto com a aceleração comum, que é aquela que a gente calculou e que deu 3, elas, ó, uma está puxando para a direita e outra está puxando para baixo. Qual é o resultante, o resultado, né, dessas duas acelerações agindo? Significa que elas estão puxando o objeto, olha só, aqui nessa diagonal, tá vendo? A em verde está puxando para baixo e em azul está puxando para o lado. O resultado, que eu coloquei aqui em amarelo, é que você vai um pouquinho para baixo e um pouquinho para o lado, né? No caso, o lado direito. Tudo bem? Vai um pouquinho para um lado e outro pouquinho para o outro. Aí, eu gostaria de lembrar vocês que esse valor em amarelo também dá para calcular, tá? Também é possível calcular ele. Lembrando, dá para fazer isso usando o teorema de Pitágoras, tá? A gente não vai fazer isso aqui, mas só lembrando vocês, aqui eu queria só colocar esses valores, tá bom? Tudo bem, gente? Tem alguma dúvida, alguma queixa? Vocês estão bem? Luísa, não? Pode dizer, por favor, Luísa. 144 é a página. O que foi, Luísa?
Ah, não, sem dúvidas, pensei que não estava bem. Porque a Sofia falou assim, ah, tá tudo bem. Você falou assim, não, não tá. Aí eu pensei que tava... Entendi. A gente vai mudar um pouquinho de assunto, tá? A gente, quer dizer, vai mudar, mas não muito. Nós falaremos sobre os movimentos circulares, que é uma consequência disso daqui tudo. Então vejam só. Os movimentos circulares são, como o próprio nome já diz, movimentos que são circulares. A gente começou falando um pouquinho sobre eles, né? Não é mesmo? De certa forma, a gente começou falando sobre eles. Porque a gente está falando sobre movimentos aqui nesse momento, a gente falou sobre aceleração centrípeta, então sobre essa possibilidade, essa capacidade de fazer curvas, né? Então vejam só, um movimento que será chamado de movimento circular, só um momento, estou com alguma dificuldade aqui, que não está aparecendo o que eu estou escrevendo, tá? Então, acho que agora... Tudo. Então, veja só, essa velocidade é o comprimento da circunferência, né, que é 2πr dividido por t, sendo t o período do movimento. E aí nós chamamos esse t de período por quê? Chamamos de período tudo aquilo que é repetitivo. Então, por exemplo, o período de rotação do planeta Terra, quanto tempo leva para ele rotacionar em torno de si mesmo, é 24 horas. O período de translação do planeta Terra ao redor do Sol é de 365 dias e 6 horas, né? Então, período é isso, o tempo que leva para um movimento que é repetitivo se concluir e começar novamente. Tudo bem? Além do período, nós temos um outro termo que é interessante também, tá? Que é o que nós chamamos de frequência. Então, o que nós chamamos de frequência é o inverso do período, tá? Nós chamaremos de frequência aquilo que é o inverso do período. Então, eu vou escrever aqui embaixo, tá? Frequência, que nós usaremos uma letra F para descrever ela, é o inverso do período. Aí eu vou escrever uma frase que é meio difícil aqui. Ou seja, é quanto do movimento completo foi realizado em cada unidade de tempo. Então, por exemplo, o que isso quer dizer? Se vocês, por exemplo, têm a frequência escolar, tá? Você tem um ano letivo completo. Quanto você cumpriu do ano letivo naquela unidade de tempo será a sua frequência. Então, por exemplo, a unidade de tempo, nossa, é um ano escolar. São 200 dias, tá? Se você foi em 100 dias, ou seja, é o quanto desse movimento completo você realizou num ano, então se você foi em 100 dias, qual é a sua frequência? Metade, 50%, tá? Então, se você for em metade dos dias, a sua frequência é de 50%, ou meio. Se você for em 75% dos dias, a sua frequência ela será igual a 4 terços, 0,75. E se você for em todos os dias, sua frequência é igual a 1, ou seja, você cumpriu o movimento inteiro naquele período.
naquele período de tempo, tá? Então, isso é a tal da frequência, e a gente mede ela como sendo o inverso do período. Então, se eu tiver o período, né, então, ó, frequência é igual a 1 dividido pelo período. A gente também pode escrever desse jeito. E se a gente pode escrever desse jeito, a gente pode pegar aquela primeira equação que eu desenhei aqui, vejam só, essa daqui, e reescrever ela de uma outra forma. Podemos dizer que a velocidade é igual a 2 vezes π vezes o raio da circunferência, por enquanto está igual, e ao invés de dividir pelo período, eu posso multiplicar pela frequência. As duas equações são a mesma, são ambas válidas, vai depender de qual informação você tem do exercício, se você tem como informação a frequência ou o período. Tá? Alguma dúvida por enquanto, gente? Embora a gente não tenha... Imagino que ainda esteja tudo um pouquinho abstrato. Tá tudo bem? Bom, aí eu consigo também escrever um outro tipo de velocidade, tá? Que outro tipo de velocidade? Uma velocidade que não tenha a ver com o quanto que esse objeto se movimenta, mas com o quanto que ele gira. Também é possível fazer isso. E nós chamaremos ela de velocidade angular, tá? Então, o que nós chamaremos de velocidade angular será isso daqui. Então, velocidade angular, nós usaremos uma letra W ou ômega, tá? Para designar essa velocidade angular. É o quanto em radianos ou graus um objeto girou por unidade de tempo. Então, a tal da velocidade angular, também pode ser chamada de frequência angular, tá? Ela tem a ver com quanto que o objeto girou em uma unidade de tempo. Dessa forma, nós conseguimos escrever a velocidade angular de dois modos, né? Um modo mais geral, que é assim, ó, delta θ. O que é esse delta θ? É a variação do ângulo dividido pelo tempo, tá? Dá para fazer isso daqui também. Porém, qual o ângulo que nós estamos falando de quando um objeto faz um movimento completo? Estamos falando ou de 360 graus, né? Ou de 2π. Lembrem-se disso. 2π é o equivalente a 360 graus. Só está escrito em outra unidade, que é o radianos, tá? Então, isso daqui vai ser para um movimento completo igual a 2π dividido pelo período. Ou também, lembrando que a frequência, eu consigo, ao invés de escrever o período, escrever a frequência, eu consigo escrever o seguinte, olha só, que essa mesma velocidade angular pode ser escrita assim, ó, 2π vezes f, o que f é a frequência. Então, essas duas equações que eu estou circulando aqui agora, elas são equivalentes, tá? Só estão escritas em termos um pouquinho diferentes, uma com o período e outra com a frequência, porque eu consigo relacionar período e frequência. Aí, reparem o seguinte, esse negócio aqui, ó, tá vendo? O 2π dividido pelo período, ó, vou até pintar ele em amarelo. Ou então, observem o 2π vezes a frequência, que eu vou pintar em azul, tá? Eu consigo perceber que na equação da velocidade, essas coisas aparecem também. Olha só isso daqui que eu estou pintando em amarelo agora.
Ó, 2π vezes a frequência. Estão vendo? Em azul, né, que deveria ser, só um momento. Aqui, 2π vezes a frequência. Isso daqui é a mesma coisa que eu pintei em azul lá embaixo, 2π vezes a frequência. Sendo assim, essa tal velocidade que nós estamos falando, ela pode ser escrita com base naquela velocidade angular que nós acabamos de aprender o que significa. Ou seja, essa velocidade pode ser descrita assim, ó, velocidade igual, ao invés de 2π vezes o raio vezes a frequência, posso escrever, olha só, substituir essa parte pintada em azul pelo W, que é a velocidade angular, e aqui multiplicar pelo raio. Lembrando que esse valor aqui, ó, o W, ele aparece aqui embaixo, também pintado em azul. Tá bom? E aqui em cima, em que eu escrevi a minha velocidade como sendo 2π vezes o raio dividido pelo período, olha só essa parte que eu estou pintando em amarelo. Ela também aparece lá embaixo, ó, 2π dividido pelo período. Portanto, né, essa velocidade a gente consegue escrever como ômega vezes R, como a gente já havia escrito, né? Isso daqui eu só substituir pelo W. Olha só, essa equação aqui embaixo, né? E essa equação aqui em cima ficaram idênticas. Tá certo, porque elas são equivalentes mesmo. Tá bom? Então, tudo isso a gente pode fazer. A gente pode fazer de todas essas formas, tá? E para encontrar um mesmo resultado, que no caso é a velocidade. Na nossa próxima aula, que é hoje, nós faremos 2 exercícios envolvendo isso e nós vamos ver o funcionamento de uma bicicleta, tá? Essa primeira aula foi mais expositiva, na próxima eu vou pedir mais ajuda de vocês, tá? Temos poucos minutos até o final da aula e eu vou só fazer aqui, então, um pequeno resumo sobre como que a gente, um resumo um pouco mais organizado sobre como que a gente consegue calcular todas essas coisas. Então, nossa intenção aqui é calcular velocidade. Essa é a nossa intenção. E aí, como faremos isso? Dependendo das nossas informações, será 2π, que é a abertura completa de uma circunferência, né? Então, 2π vezes o raio dividido pelo período, ou velocidade, né, igual a 2π vezes o raio multiplicado pela frequência. E se eu conhecer, então olha só, porém se eu conhecer a velocidade angular do movimento, poderei escrever essas mesmas equações com base nela. E aí a mesma equação ficará assim. Então, se eu conhecer a velocidade angular, V igual a ômega vezes R. Lembrando que ômega, então, sendo
ômega ou W, tá? Vocês que escolhem. Sendo esse ômega, que parece um W, né? Igual, só um momento, igual a 2π dividido pelo período, ou, dependendo das informações, 2π vezes a frequência. E esse é o resumo do que nós vimos aqui nesse instante. E aí, na próxima, deixa eu ver qual que é a pergunta. Divide o raio. Em que pedaço? Perdão. Ah, tá. É o tempo. É o período, para falar a verdade. E aí, da onde que veio isso? Veio daqui. Aí veio daqui de baixo, né? Tá vendo? Onde tá aparecendo... Peraí que tá com... Aqui onde tá aparecendo esses... uma luzinha vermelha, tá vendo? Vem dessa definição que eu coloquei aqui de velocidade angular. Tudo bem? Então... tudo bem. Então, ótimo. Lembrando que essa velocidade angular é como se fosse a velocidade de giro, né? É quanto que você muda de abertura em relação ao tempo. Então, você não precisa sair do lugar para ter uma velocidade angular. Você pode estar só rodopiando. Bom, é isso por enquanto, gente. Nos vemos daqui a pouco. Muito obrigado pela atenção. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Emerson. Tchau, tchau, Isabela. Tchau, tchau, Sofia. Bom dia, Juliana. Tô bem, sim. E você? Como está a vida? Bom dia, Lucas. Tudo bom com você? Hum. Hum. Eu tenho sim. Tudo bem. Eu vou passar o nome. Alguns eu sei o nome em inglês, e aí às vezes é mais fácil de encontrar, né? Mas um deles é O Vento Será Sua Herança. Então posso até escrever aqui no chat, né? O Vento Será Sua Herança. Ele é baseado numa história real, esse filme. E ele é baseado num processo que foi real.
que aconteceu nos Estados Unidos, envolvendo justamente esses temas, né? Então, esse é um deles. O outro... Bom dia. O vento será sua herança. Se chama... como é que é mesmo? Só para Todos é também um filme de tribunal, né? Baseado num processo, né? Contra foi um período após a abolição da escravatura nos Estados Unidos, mas que ainda tinha mais anterior aos direitos civis, né? Também é um filme muito bom, gente. O Sol é para Todos, é muito emocionante. Então, esse daqui, Lucas, ele fala sobre um processo envolvendo justamente esses temas que você colocou. Aí eu não lembro se foi um professor que foi processado ou o Estado que foi processado, aí eu não lembro agora com clareza. Mas é um filme muito bom. Deixa. Então, tem esses dois tipos de acoplamento. O que é acoplar duas engrenagens ou duas rodas no mesmo eixo? É o seguinte, eu tenho uma roda aqui, e sobre ela, e aí eu tenho aqui o centro dela, que está livre, por exemplo, para girar. E sobre ela eu coloco uma outra roda, tá? Coincidindo os centros delas. Então, isso daqui é um acoplamento axial. Axial significa eixo. Então, eu acoplei os dois eixos delas, tá? Um exemplo disso, né, quando... Só um segundo. Vou ver uma coisinha aqui. Um exemplo disso, aí o Emerson vai me corrigir se eu estiver errado, né? Quando você tem... Já vira uma bicicleta, né? Imagino. Um exemplo, né? Acoplamento da catraca com a roda de uma bicicleta. Emerson, me corrija se eu estiver errado. A catraca é aquela engrenagem que fica na parte de trás de uma bicicleta. Sabem, bicicleta? Né? Tá? Catraca o nome, não é mesmo? Então, o que que acontece? Como que funciona a bicicleta? Ela tem os dois tipos de acoplamento, tá? Você tem aqui na parte de trás da catraca, perdão, da bicicleta, tá? Você tem uma engrenagem que a gente chama de catraca, tá? Então, essa daqui que eu estou desenhando aqui é a catraca. E aí, você acopla no mesmo eixo a roda, tá? Qual que é a ideia? A ideia é que você vai fazer a catraca girar e como ela está acoplada com a roda, ela vai girar junto, elas estão presas. Então, se a catraca gira, a roda gira também. Vou aqui escrever a roda, né? Mas o que faz essa tal de catraca girar? Ela é ligada a uma outra peça que fica mais à frente da roda, que se chama coroa. É isso mesmo, Emerson? É coroa, a parte de trás, onde fica o pedal da bicicleta, é a coroa, não é mesmo? É. Então, é onde vai o pedal, né? E aí você gira o pedal, a coroa gira junto, não é mesmo?
E então, perfeito, olha só. Olha só o que o Emerson falou. A tração está na parte de trás. O que vai tracionar a roda e obrigar ela a girar é atrás. Mas aí o que, que você faz? Você precisa comunicar a coroa com a catraca a partir das correntes, não é mesmo? Sem tirar a corrente, você não consegue relacionar as duas. Então, o que, que você faz? Você obriga a coroa a girar, e aí, ao fazer isso, como você prendeu a parte de trás, que é a catraca, com a corrente vai, ela tá presa, né, na coroa, por causa dos dentinhos da coroa, e aí a corrente vai se movimentar. E quando ela fizer isso, vai obrigar a catraca a girar. E quando a catraca girar, a roda gira junto, não é mesmo? Então, aqui, esse exemplo de acoplamento no mesmo eixo é o da catraca com a roda. O exemplo de acoplamento tangencial, né, é esse daqui da coroa com a catraca, tá? Então aqui, exemplo de acoplamento tangencial é o da coroa com a catraca. Reparem o seguinte, gente. Isso daqui, ele, não vou dizer que é um assunto difícil, mas reparem que ele é complexo, olha só. O que acontece aqui? A corrente, ela tem que estar ligada ao mesmo tempo na catraca e ao mesmo tempo na coroa. Normalmente, a coroa é maior do que a catraca. Isso é o normal, tá? Na catraca, que é a parte de trás da bicicleta, pode ter catracas de tamanhos diferentes, de eixos com raios diferentes, tá? Então você pode ter catracas menores e um pouco maiores. Elas podem até mesmo ser do tamanho da coroa. E isso vai designar o que a gente chama de marcha. Dependendo, então essa corrente ela consegue ir nas engrenagens maiorzinhas e nas menores, tá? E isso vai gerar as marchas, deixando a bicicleta ou mais leve, né, com menos tração, ou mais pesada, com mais tração, dependendo de qual o seu objetivo, tá? Do mesmo jeito que as marchas do carro. A primeira marcha do carro, ela vai ter mais tração, ela precisa tirar o carro da inércia, ela é mais pesada, tá? Tanto é que você não consegue andar muito rápido, adquirir uma velocidade alta na primeira, na segunda marcha. Você tem que ir para as marchas mais leves, em que você tem menos tração, porém a roda consegue girar com uma maior velocidade, tá? Se você tiver o carro muito pesado, você não consegue ir para as marchas leves, que tem pouca tração, tá bom? É do mesmo jeito que se você tiver numa bicicleta, se você estiver numa subida, por exemplo, né, você vai ter que escolher qual que é a marcha que você vai ter dependendo dessa tração que você quer dar. E aí o que acontece? Quando você tem, nesse exemplo aqui da bicicleta, a engrenagem, ela tem que ter a mesma velocidade em todos os pontos. Então, no exemplo da bicicleta, tá? Nesse exemplo nosso da bicicleta, o que acontece aqui? A bicicleta tem que ter a engrenagem com a mesma velocidade em todos os pontos. Então, vou escrever aqui o que acontece, tá? A corrente tem que ter a mesma velocidade em todos os pontos. Senão, ela arrebenta. Se eu tiver um ponto da corrente que liga a bicicleta com uma velocidade maior, o que significa? Que ela está esticando, que ela está arrebentando, tá? Isso significa que a catraca e a coroa têm que ter a mesma velocidade tangencial. Então, a catraca e a coroa precisam girar com a mesma velocidade tangencial. Porém,
como a catraca e a coroa têm tamanhos diferentes, então, porém, como catraca e coroa têm tamanhos diferentes, só um momento, tamanhos diferentes, o que vai acontecer? Para uma engrenagem pequenininha ter a mesma velocidade que uma engrenagem grande, quando a engrenagem grande der uma volta, a pequenininha vai ter que dar várias voltas para acompanhar, tá bom? Para que elas tenham a mesma velocidade. Então, né? Então, aqui, só um momento, está escrito uma coisa estranha, mas é coroa. Deixa eu só corrigir aqui. Coroa. Então, porém, como a catraca e coroa têm tamanhos diferentes, a menor, que normalmente é a catraca, precisa girar com uma velocidade angular maior para acompanhar a engrenagem maior. Então, a engrenagem maior dá um giro, para acompanhar, a engrenagem menor tem que dar vários giros, tá? E é mais ou menos assim que funciona uma bicicleta. Faz algum sentido isso daqui tudo que a gente disse? Então, 28 km por hora é a velocidade do ciclista. E utilizando um conjunto coroa e catraca na relação 1:4. O que significa isso? 1:4. Lembra, aqui eu tenho uma engrenagem, não é mesmo? Essa daqui da frente é onde o pedal está fixo, então é a coroa. E essa daqui de trás é onde a roda está fixa, é a catraca. Ele falou para usar uma proporção de 1:4. Ou seja, se essa daqui tiver tamanho 1, essa daqui vai ter tamanho 4. Se essa primeira tiver tamanho, por exemplo, 2, 2 vezes 4 é 8. Essa daqui vai ter tamanho 8, tá? Então, essa é a proporção dos tamanhos delas, tá? 1:4. Então, se eu estiver falando... Aqui eu estou falando do raio, né? 1:4. Ou seja, o raio da coroa é 4 vezes maior que o raio da catraca. Eu não sei se ela tem tamanho 1 e a outra tem tamanho 4. Eu sei que se essa daqui tiver tamanho R, tá? Essa daqui tem tamanho R, essa daqui tem tamanho 4R, 4 raios. O horário da nossa aula já está... Que horas que termina a nossa aula mesmo? 11h20, não é verdade? Então, vamos lá. O que acontece aqui? Agora, se o ciclista utilizar uma relação de coroa e catraca de 1:3, ou seja, ele vai mudar a marcha, ele vai passar a corrente para uma catraca um pouquinho, como é que podemos dizer? Aqui a proporção está de 1:3, então você vai passar a catraca, vai passar para uma catraca um pouquinho menor, tá bom? É isso que ele está falando. Eu vou mudar de marcha e manter o ritmo de pedalada. Ele está querendo saber o que acontece com a velocidade. Será que a velocidade da pessoa aumenta ou será que a velocidade da pessoa diminui? Então, lembrem, numa bicicleta, eu tenho essa transmissão solidária e eles são acoplados pela tangente, a gente diz. Ou seja, a velocidade da coroa tem que ser igual à velocidade da catraca, tá? Para que a corrente não arrebente. Como que a gente mede velocidade? No caso, é um movimento circular, porque isso daqui está girando. Será assim, ó. 2
π vezes o raio, e aí eu tenho que escolher, ou eu divido pelo período, né? Ou eu multiplico pela frequência. Isso aqui é um F. O que eu vou optar por fazer? Eu vou optar por multiplicar pela frequência, porque ele falou, ó, o ritmo é de 1 pedalada por segundo. Isso é frequência. É a frequência de pedaladas, tá? E então a velocidade da coroa, né, tem que ser igual à velocidade da catraca, ou seja, 2π vezes o raio da catraca vezes a frequência da catraca, sendo aqui do lado direito todos os valores da coroa, né? Tá muito pequena a letra? Se vocês quiserem, eu aumento. Eu não... Vou aumentar um pouquinho. Bom, aí o que acontece? Eu tenho 2π dos dois lados, ó. Tenho 2 do lado direito, 2 do lado esquerdo, posso cortar, porque está multiplicando todo mundo. Tenho π do lado direito, π do lado esquerdo, também posso cortar. Então, tenho o raio da coroa vezes a frequência da coroa, igual ao raio da catraca, vezes a frequência da catraca também. E aqui, o que eu faço? Eu posso tentar substituir esses valores, tá? Ou posso deixar assim por enquanto, sei lá, vou decidir. Lembrando que ele quer saber as velocidades, né? Eu sei aqui uma das frequências, tá? Eu sei a frequência da pedalada, que é uma pedalada por segundo, né? Então, a engrenagem da frente, né? Que eu sempre esqueço qual que é a da frente. É a coroa ou a catraca? Eu sempre esqueço. É a coroa, né? Então, a frequência da coroa eu sei, porque a pessoa pedala uma vez por segundo. Então, a coroa gira uma vez por segundo. Tudo bem? Esse é o ritmo com que a coroa gira. Então, o que eu posso fazer aqui? A frequência da coroa é quanto? É 1. Né? Porque ele falou que é uma pedalada por segundo. Perfeito? A frequência da catraca eu não sei quantas vezes a roda gira. Não sabemos, tá bom? Muito bem. O que nós temos aqui? A relação entre coroa e os raios, né, da coroa e da catraca. O que vamos ter aqui é o seguinte. Eu vou tentar encontrar o valor dessa frequência da catraca. Eu quero saber o quanto que essa catraca gira. Então, olha só, o que nós teremos? Raio da coroa vezes 1, que é a frequência da coroa, igual o raio da catraca vezes a frequência da catraca, que eu não sei quanto que é. O raio da coroa, que está aqui multiplicando a frequência, perdão, o raio da catraca, que está multiplicando a frequência da catraca, vai passar dividindo. Ou seja, raio da coroa dividido pelo raio da catraca é igual à frequência da catraca. Ou seja, quanto que essa catraca gira? Se a coroa a pedalada é uma vez a cada segundo, quanto será que essa frequência gira? Será que gira 2 vezes por segundo? Será que gira 1000 vezes por segundo? Tá? Enfim. E aí, o que a gente vai fazer aqui? A gente tem uma relação entre o valor do raio da coroa e o raio da catraca. Qual é o valor dessa relação aqui? Essa relação vale, de acordo com o enunciado, quanto que vale essa relação? Vale 4, tá bom? De acordo com o enunciado, essa relação vale 4. Ele falou que é 1 para 4, né? Então, como eu comentei aqui, quando uma vale R, a outra vale 4 Rs. A da frente é a maior,
não é mesmo? Então, se a catraca tem raio R, a coroa tem raio 4 vezes maior. Então, essa relação aqui vale 4. Tudo bem? Porque a coroa é 4 vezes maior que a catraca. Ou seja, quando ele está com aquela velocidade de 28 km por hora que disse o enunciado, né, a frequência da catraca é igual a 4. 4 giros por segundo. Tá bom? Eu posso até escrever assim, ó, giros por segundo. Posso até escrever desse jeito, tá bom? A coroa não vai mudar de tamanho. Ou, perdão, isso. A coroa, ela não vai mudar de tamanho. O que nós temos na segunda relação que ele comenta? Agora, se o ciclista utilizar uma outra relação entre a coroa e a catraca, vamos supor, uma outra relação de 1:3, só que ele vai manter o mesmo ritmo de pedaladas. Ou seja, ele vai fazer com que a catraca continue com 4 giros, que a coroa continue com 1 giro por segundo. O que vai acontecer com o nosso esquema, né? Eu vou pegar essa mesma relação aqui que foi estabelecida, tá? Então, que é essa daqui que eu estou sublinhando em amarelo. Tá? Eu vou usar essa mesma aqui. E agora, o que nós teremos? Raio da coroa dividido pelo raio da catraca. Então, vou escrever aqui ao lado. Tá? O raio da coroa dividido pelo raio da catraca vai ter que me dar uma outra frequência. Tudo bem? Vai me dar uma outra frequência. Quanto que vale o raio da coroa dividido pelo raio da catraca nessa segunda situação? Ele falou que a proporção mudou, que agora é 1:3, ou seja, se a catraca tem um raio, a coroa vai ter 3 vezes esse raio. Tudo bem? Então, essa é a relação coroa com catraca. Agora, é essa a relação, mudou. Como que a gente calcula a velocidade? Velocidade é igual a 2π vezes o raio vezes a frequência. Essa velocidade aqui tem que estar aonde? Tem que estar na parte de trás. Porque é a parte de trás que vai obrigar a roda a girar. Tudo bem? Então, é a parte de trás que vai obrigar a nossa roda a girar. Então, para eu saber a velocidade da roda, eu preciso saber a velocidade da catraca. Tudo bem? Para saber a velocidade da roda, eu preciso saber a velocidade da catraca. Então, a velocidade da catraca será igual a 2π, o π vale 3, né? Esse raio, eu não sei quanto que é, não é verdade? Eu não sei quanto que vai ser esse raio. Ele é o raio da catraca. Tá? Vezes a frequência também, né, da catraca. A gente tinha escrito uma frequência para essa catraca. Era 4 giros antes. Agora, quanto que será que passou essa frequência? Né? Só um momento. Deixa eu fazer uma coisinha aqui. Ó, quando essa frequência da catraca era 4, eu tinha uma velocidade de 28 km por hora. Quando essa frequência passou para 3, o que será que aconteceu com essa velocidade, né? Essa é a pergunta. Então, olha só, eu posso estabelecer aqui uma regra de 3. Quando a frequência era igual a 4, né? A frequência da catraca era igual a 4,
eu tinha uma velocidade, coloquei uma setinha aqui, de 28 quilômetros por hora. Aí o que acontece? Quando eu mudei a proporção, ao invés de ser 1:4, virou 1:3, o que a gente espera é que a frequência da catraca também mude. Ao invés de ser 4 giros, agora ela vai dar 3 giros por segundo. Tá? É proporcional. Se a frequência era 4, a proporção era 1:4, ela estava dando 4 giros por segundo. Agora que é 1:3, é 3 giros por segundo. Então, ela vai dar menos giros a cada segundo. Então, quando a frequência valia 4, a velocidade era 28. Agora que a frequência vale 3, qual será a velocidade? É essa pergunta do exercício, tá? Acho que está um pouquinho aqui para baixo, né? O nosso... Eu escrevi um pouco para baixo. E aí, respondendo essa regra de 3, tá? Respondendo essa regra de 3, a gente responde o exercício. No caso, 4 está para 28, 3 está para quanto? Só um momento que eu já logo consigo colocar aqui para cima. Vou colocar aqui para cima, tá? Só para... porque ficou escondidinho lá. E aí, o que nós temos? Multiplico cruzado, né? Acho que já passou nosso tempo. Então, 3 vezes 28 igual a 4x. Então, x é igual a 28 vezes 3 dividido por 4. Isso daqui vai dar 21. Então, x igual a 21 quilômetros por hora. E aí está resolvido o exercício, alternativa C. Tá? Passou um pouquinho do nosso horário, me desculpem. Peçam desculpas ao próximo professor, né? Eu não percebi, tá bom? E é isso, então. Quando muda essa relação, proporcionalmente muda também a velocidade. Então, tchau, tchau, gente. Até uma próxima. Começar a nossa gravação. Aí eu vou fazer esse exercício também sozinho, tá? Até para a gente poder correr rapidinho. E olha só, e aí vou aproveitar para falar sobre algumas coisas, né, do movimento Terra e Lua. A Lua descreve, em torno do centro da Terra, um movimento circular uniforme. Isso daqui é aproximado, tá? Na verdade, os movimentos de órbita não são movimentos perfeitamente circulares. Eles são o que nós chamamos de movimento elíptico. O movimento elíptico, ele é um movimento circular, só que achatado, tá bom? Então, ao invés... é meio oval. É isso. É como se fosse uma trajetória oval, tá? Então, não é exatamente circular, mas é comum a gente aproximar aqui para um movimento circular, só para ver mais ou menos os valores, tá? Em algumas situações funciona, fica bem próximo, fica bem real a gente aproximar o movimento de órbita para um movimento circular. Vai ficar menos real se a gente estiver falando de planetas que estão bem distantes. Aí começa a ficar meio esquisito. Aí já não vai dar mais os valores corretos, tá? Então ele está falando assim, estou aproximando aqui para o movimento Terra-Lua, né? Um movimento circular e uniforme
de translação com módulo V igual a 1 vezes 10 à terceira metros por segundo. Então, ele percorre 1.000 metros a cada segundo, 1.000 quilômetros, 1 quilômetro a cada segundo, né? Ou seja, é muito rápido, ó, 1 quilômetro a cada segundo, é muito rápido, gente. E tem um período T de 27,3 dias. Esse é o período, mais ou menos, de translação da Lua, tá? 27,3 dias, essa é a unidade de tempo. A cada mais ou menos 28 dias existe uma repetição do ciclo lunar, né? A lua cheia aparece novamente. Então, a cada 28 dias você tem a lua cheia, aproximadamente 28 dias, né? Como vocês veem aqui, ó, não é um valor exato, tá? De 28 dias exato. Então, tem umas pequenas mudanças, tá? Então, às vezes é a cada 28, às vezes é a cada 29, enfim. Às vezes a cada 27, né? Então, isso daí dá aproximadamente, o exercício já ajudou a gente e falou que isso daí dá aproximadamente 2,4 vezes 10 elevado à sexta segundos. Se eu tivesse que fazer essa conta, como que a gente faria? Só para indicar para vocês, ó. A gente faria 27,3, né, que é a quantidade de dias. Então, só um momento. 27,3. Dentro de cada um desses 27,3 dias, tem 24 horas. Dentro de cada uma dessas 24 horas, tem 60 minutos. E dentro de cada um desses 60 minutos, tem 60 segundos. Então, e aí, se eu fizer essa multiplicação toda, vai dar esse valor aqui aproximado de 2,4 vezes 10 à terceira não, à sexta, segundos, tá? Isso daí é o valor aproximado. Aí a gente teria que fazer essa conta, mas o exercício já ajudou a gente e já fez essa conta para nós, tá bom? Muito bem. E aí ele determina qual é, então, o item A. Ele quer saber qual é o raio da órbita lunar. E está dizendo o seguinte, que é para a gente aproximar o valor de π para 3. Às vezes a gente usa 3, às vezes a gente usa 3,14, tá? Então, serve aqui. Então, é para aproximar para 3, ele falou. Muito bem, ele quer saber qual é o raio dessa órbita. Repara as informações que nós temos, gente. Nós temos velocidade e nós temos período. Nós temos essas duas informações, velocidade e período. E nós queremos saber o raio. Então, eu vou tentar lembrar quais são as equações que têm velocidade, que têm período e que têm raio. Se a gente lembrar da aula anterior, temos isso daqui, ó. Velocidade, né, de um movimento circular, tá? Ela é igual a 2π vezes o raio dividido pelo período. Poderia ser em função da frequência? Poderia, mas é que a gente não sabe a frequência, né? Tá? E não precisaria calcular, a gente precisaria calcular a frequência. Não há necessidade, já que ele já deu o período. Eu posso substituir aqui os valores. Tá? O que nós teremos nesse caso? A velocidade, ele falou que é 1 vezes 10 elevado à terceira metros por segundo, igual 2 vezes π. O π, ele falou que vale 3. Reparem que eu estou substituindo os valores, ó, na equação logo abaixo, os valores um embaixo do outro, né? Então, no lugar de velocidade, 1 vezes 10 à terceira, no lugar do π, o 3. O raio é a incógnita, eu não sei quanto que ele vale. E aqui embaixo eu tenho que colocar o período, que o exercício falou, que é 2,4 vezes 10
elevado a 6 segundos, né? O que a gente faz aqui? Bom, 2 vezes 3 é 6, não é verdade? Então, vou escrever assim, ó. 2 vezes 3 é 6, tá? O 2,4, que está do lado direito, dividindo, passa para o lado esquerdo, fazendo a operação inversa, que é multiplicando. Então, nós teremos 1 vezes 10 a terceira, vezes 2,4 vezes 10 a sexta, igual a 6 vezes o raio. E aí, como que a gente faz essa conta? A gente multiplica esses números que estão na frente da notação científica. Então, 1 vezes 2,4 é 2,4 mesmo, tá? Né? Não muda. Então, 2,4. E agora a gente multiplica as notações. Eu tenho 10 a terceira vezes 10 a sexta. Na multiplicação de potências, a gente mantém a base e soma os expoentes. 3 mais 6 dá 10 elevado a 9. Tudo isso igual a 6 vezes o raio. O 6 que está multiplicando o raio passa para o outro lado dividindo o raio. Então, nós teremos o seguinte. Eu vou colocar aqui quase acabando o espaço. Eu vou colocar aqui ao lado, tá? Então, nós temos 2,4 vezes 10 elevado a 9, dividido por 6, será o valor do raio. 2,4 dividido por 6, 24 dividido por 6 daria 4. Se é 2,4, a resposta fica 0,4 vezes 10 a nona. Esse é o valor do raio. A gente não coloca notação científica com número decimal aqui na frente. A gente coloca sempre um valor que é maior do que 1, né, maior ou igual a 1 e menor do que 10. Então, o que a gente faz? A gente pega essa vírgula, que é 0,4, e coloca aqui na frente, ó, do 4. Ficaria 4,0. Tá bom? E aí, para compensar, o que a gente faz quando a gente escreve 0, no lugar de 0,4, a gente escreve 4, né, 4,0. A gente aumenta o número. Para compensar, a gente diminui uma casa aqui no expoente. Então, a gente aumentou uma casa no número, a gente reduz uma casa no expoente. E esse é o valor do raio. 4 vezes 10 oitava metros, tá? O comum, só lembrando vocês, comum é a gente escrever assim, né? O R na frente, tá? Então, 4 vezes 10 a oitava metros, que é uma distância muito grande, por sinal. Muito bem. E aí, o item B, ele pergunta para a gente no item B. Só um momento. Vamos lá. O que ele pergunta no item B? Qual que é o módulo da aceleração centrípeta entre a Lua e o seu movimento orbital, né? O planeta Terra, ele tem a Lua girando, transladando em volta dele. Se a Lua tem esse tipo de movimento, existe uma aceleração centrípeta. Essa aceleração, quem causa ela é a força da gravidade, tá? Então, é a força da gravidade que causa essa aceleração, que mantém a Lua presa na Terra e a Terra presa na Lua, por consequência. A aceleração centrípeta, a gente sempre mede assim: velocidade ao quadrado dividido pelo raio do movimento, o raio da circunferência que forma o movimento. A aceleração centrípeta será igual
Aqui eu substituo pelo valor da velocidade que ele deu, tá? 1 vezes 10 a terceira. Tá? Esse é o valor que ele deu para a velocidade. E isso vai ser elevado ao quadrado. Tudo isso dividido pelo raio que nós encontramos, que foi 4 vezes 10 a oitava. O que nós teremos aqui? Quando eu elevo um número com um expoente ao quadrado, eu posso fazer a seguinte coisa, olha só. A aceleração centrípeta será igual a 1 vezes 10 à terceira. 1 ao quadrado é 1. 10 à terceira elevado ao quadrado, a gente conserva a base e multiplica os expoentes. 2 vezes 3, que é 6. Tudo isso dividido por 4 vezes 10 à oitava. E agora eu tenho uma divisão de potências, tá? Eu vou diminuir aqui um pouquinho o tamanho da minha letra. Só um segundinho. Diminuir um pouquinho o tamanho da minha letra para caber. Então, o que eu tenho? Eu vou fazer a divisão 1 dividido por 4. Vocês poderiam manter um quarto ou fazer a divisão. Vocês vão ver que isso daqui vai dar 0,25, tá? Se vocês fizerem a divisão. Vezes o 10 oitavo. Eu tenho divisão de potências. Mantenho a base e subtraio os expoentes. 6 menos 8, que dá menos 2. Tá? Dá menos 2. E aí, o que eu faço? Eu estou 0,25. A gente não escreve assim, a gente escreve um número maior do que 1. Então, eu coloco a vírgula aqui na frente do 2. Já é o suficiente para ele ser maior do que 1, tá? Se eu fizer isso, então 2,5 ao invés de 0,25, eu aumentei o número em uma casa. Então, eu diminuo esse expoente em uma casa. O que seria diminuir ele em uma casa? Como ele está na parte dos negativos, significa que ele vai ficar mais negativo ainda. Então, eu escrevo menos 3. 10 elevado a menos 3 metro por segundo ao quadrado. E essa seria a resposta B da aceleração centrípeta desse nosso da Lua ao redor do planeta, tá? Essa é a aceleração centrípeta da Lua ao redor do planeta. Alguma dúvida, gente? Que agora eu vou falar sobre a mountain bike que eu tinha comentado, né?